Assente-se, querido irmão, e abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 15. Livro de Atos, capítulo 15. Você que está em sua casa também abra sua Bíblia lá, livro de Atos, capítulo 15. Nós leremos, nos acompanhe na escola bíblica ou em casa, leia o livro de Atos. Nós ainda temos algumas dessas revistas que foram produzidas pela nossa própria igreja, estão com... Leve e acompanhe, porque ela tem um conteúdo excelente, preparado pelo pastor Joel Conceição, membro de nossa igreja e diretor, líder do Ministério Escola Bíblica Dominical. Leia, nos acompanhe, para que você saiba o que é que não o homem Paulo Eduardo diz, mas o que a palavra de Deus fala sobre a igreja do Senhor Jesus. Atos capítulo 16. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto que sabemos que alguns saíram de entre nós, sem autorização da igreja, e vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a própria vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne e dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Espírito de Deus, nós pedimos para que o Senhor fale a todos nós que aqui estamos, a todos que nos acompanham fora daqui, a todos que possivelmente acompanharão essa meditação num tempo depois. Espírito de Deus, fala-nos nesta hora. Nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. O que estava acontecendo na igreja era uma controvérsia acerca de um procedimento de um grupo da igreja de Jerusalém. Vamos lá, irmãos, é importante nós entendermos. Muitos não-judeus estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Não-judeus eram chamados de gentios. Igrejas em outros lugares que não Jerusalém estavam se formando, gente sendo transformada por Jesus. E aí então, alguns irmãos, interessante, o texto diz que irmãos lá de Jerusalém, judeus que já eram convertidos ao Senhor Jesus, o texto menciona que eles eram da igreja. Sem autorização da igreja, eles foram aos gentios, especialmente em Antioquia, e eles queriam impor àqueles irmãos, os homens convertidos não judeus, que eles se circuncidassem. Circuncisão é uma prática da tradição judaica milenar, em que o homem tem o prepúcio do órgão sexual seu tirado no seu 6º dia de vida, o menino. Isso era uma prática da tradição judaica. Pois bem, aqueles irmãos em Cristo lá em Jerusalém queriam que todos os homens convertidos não judeus
portanto não tinham sido circuncidados no 6º dia de vida, quando bebês, aqueles irmãos queriam que todos os homens adultos crentes fossem circuncidados. Se eles agora são povo de Deus, eles têm que ser circuncidados. Entendamos bem, o que estava em jogo não era em si a circuncisão do órgão sexual masculino. O que estava em jogo era o peso da tradição da lei. Eles entendiam que todos, para que fizessem parte do povo de Deus, teriam que se submeter à tradição da lei. Era isso que estava acontecendo. E eles então foram às igrejas dos gentios, sem a autorização da igreja em Jerusalém, sem que os irmãos, os líderes, sem que a igreja de um modo geral soubesse disso, e eles começaram a impor isso aos irmãos gentios, não judeus. E aí então isso gerou grande controvérsia entre os irmãos. E em Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam, isso gerou grande celeuma, muita tristeza, a ponto de Paulo e Barnabé terem que viajar de volta a Jerusalém para ouvir dos irmãos na igreja em Jerusalém o que é que de fato eles pensavam. E aí quando Paulo e Barnabé chegaram a Jerusalém, eles ouviram dos irmãos: olha, esse grupo que foi até os gentios, eles não foram com o nosso consentimento, eles não foram com a nossa autorização, e não é necessário que os novos irmãos não judeus sejam circuncidados. O que nós entendemos que é necessário é que os irmãos não judeus não se envolvam com as práticas pagãs. Por isso que vem aí a orientação para que eles não usassem carnes sacrificadas aos ídolos. O que se queria era isso, era que eles não se envolvessem com o paganismo, com as práticas pagãs. E o que se queria era isso, era que eles não se envolvessem com a promiscuidade, ou seja, em suma, irmãos não judeus, o mais importante não é o peso da nossa tradição mosaica de Moisés, não é isso. Irmãos não judeus, o mais importante é que vocês sejam efetivamente transformados pelo poder do Senhor Jesus. Antes de vocês serem crentes, vocês eram envolvidos com paganismo, com cultos pagãos, vocês eram envolvidos com promiscuidade sexual, a vida de vocês era uma. Qual é a marca agora real do cristianismo? Vida transformada, e não o peso da tradição judaica. E aí Paulo e Barnabé, eles voltam e eles levam essa carta, acompanhados de mais 2 irmãos. Sobre isso eu falarei daqui a alguns minutos. Primeira coisa, por favor, irmãos, continuem lendo o livro de Atos. Mais uma controvérsia, mais uma questão, mais uma luta, mais um desgaste. Vejam que a vida de Paulo e Barnabé não era fácil. Em Antioquia da Pisídia, lá no capítulo 13, verso 50, diz que eles foram perseguidos porque muitos não aceitavam a pregação do Evangelho. Em Icônio, eles, além de serem ameaçados de serem apedrejados, algumas pessoas se associaram às autoridades instituídas para gerarem dificuldades ao ministério de Paulo e Barnabé. E aí eles chegaram a sofrer ameaça de apedrejamento. Em Listra, Paulo chegou a ser apedrejado, e aí então ele foi dado como morto, foi arrastado para fora da cidade, e aí então os discípulos os rodearam. Quando Paulo viu, então o rodeou, quando ele viu que quem estava em volta dele não eram mais aqueles acusadores, mas sim os irmãos, aí ele se levantou. Então vejam bem, ameaça de apedrejamento, arrastado para fora da cidade, apedrejado. Não bastasse essa sequência de lutas intensas, agora surge mais uma celeuma.
aqueles que valorizavam muito a tradição, queriam que os irmãos, como eu acabei de dizer, fossem circuncidados. Aí gera aquele problema todo dentro da igreja, aquela confusão, aquela tristeza. Paulo volta com Barnabé a Jerusalém. Mais um problema a ser resolvido. Mais uma luta, mais uma celeuma a ser dissolvida, mais um desgaste. Meus irmãos, coisa impressionante a perseverança de Paulo e Barnabé. Que coisa impressionante. A partir da sua própria experiência, a partir da sua própria vivência como pregador do Evangelho, é que tempos depois, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, e o que seria, eu volto a dizer, o que seria da igreja do Senhor Jesus sem a carta de Paulo aos Romanos? Aí ele escreve lá o verso 12 do capítulo 12, não abra, eu vou ler para você. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Dá para você repetir comigo? Não sei se a gente pode projetar, mas é um verso muito curto que eu recomendo que você memorize. Vamos dizer juntos? Alegrai-vos, toda a igreja novamente, todos juntos. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai. Perseverai. Me ajuda, irmão, a pregar. Vez por outra eu falo isso. Acho que não devo insistir muito nisso, mas episodicamente pode nos ajudar. Me ajuda a pregar. Fala, você já orou com o irmão que está do seu lado? Fala para ele assim: irmão, persevere em nome de Jesus. Mas olha nos olhos do irmão e fala: persevere em nome de Jesus. Amém. Perseverar. Perseverar é o oposto de oscilar. Comportamento oscilante, sazonal. Conforme forem as circunstâncias, há entusiasmo. Conforme forem as circunstâncias, há abatimento. Conforme forem as circunstâncias, eu manifesto entusiasmo. Conforme forem as circunstâncias, eu manifesto desânimo. Meus irmãos, perseverar. Alegremo-nos na esperança. O Espírito de Deus está fazendo uma grande obra entre nós. Amém, igreja? Sejamos pacientes na tribulação. Manifestações do poder de Deus estão acontecendo entre nós. Aleluia, igreja. Perseveremos em oração, porque é na oração que nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. Glória a Deus, irmãos. Isso. Então essa é a primeira parte do meu sermão. Eu vou dividi-lo hoje em 3 partes. Essa é a primeira parte. Perseverar. É com pessoas perseverantes que a igreja de Cristo conta. É com pessoas perseverantes que Deus conta para fazer o seu reino acontecer. Não com pessoas oscilantes. Aquele momento de vai e vem, de ânimo e desânimo muito circunstante, conforme falas ou palavras, ou conforme tempos favoráveis ou desfavoráveis. Aí o irmão, se as coisas estão mais favoráveis, ele está cheio de entusiasmo, vigor. Mas se as coisas não estão favoráveis, ele perde o seu vigor. Irmão, seja perseverante em nome do Senhor Jesus. Sejamos perseverantes. Vamos falar juntos, irmãos? Sejamos
Perseverança. Agora vamos lá, meus irmãos, para o verso 26. Está com a sua Bíblia aberta aí, irmão? Dá uma olhadinha para o lado. Se tem alguém dormindo, diga assim para o irmão: Jesus está voltando. Ele vai tomar um susto. Fala assim: irmão, Jesus está voltando. Já pensou? Vamos lá, verso 26. Diz assim... versos 25 e 26. Pareceu-nos bem... Capítulo 15, versos 25 e 26. Vamos lá. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens, isso lá na igreja em Jerusalém. Ok, irmãos? Eles precisavam resolver a celeuma em Antioquia, quanto à cobrança que um grupo pequeno fazia acerca da circuncisão. Então vamos recomeçar o verso 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Agora sim o verso 26. Veja bem: homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus. Mantenha para mim, Lucas, aí a projeção. E eu quero que você leia de novo comigo em voz alta. Todos nós. Vamos lá. Homens... Não, volta o verso 26. Isso. Todos juntos, vamos lá. Homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus. Na segunda parte do meu sermão eu quero falar com você sobre... Todos olhando para cá? Toda a igreja? Na segunda parte do nosso sermão eu quero falar com você sobre... níveis de envolvimento na igreja do Senhor Jesus. Primeiro eu falei sobre perseverança. Qual foi a primeira palavra que eu falei, irmãos? Perseverança. Agora eu quero falar sobre o segundo ponto desse sermão. Pode deixar, a minha garganta está razoável. Obrigado, queridos irmãos, pela preocupação e pelo zelo. Amados irmãos, obrigado, tá bom, queridos? Vamos lá. Segundo ponto, quero falar para vocês sobre níveis de participação ou de envolvimento. Interessante que o texto diz no verso 26 que existiam irmãos naquela igreja, além de Paulo, além de Barnabé, que eram missionários, que nós sabemos fizeram a primeira viagem missionária, fizeram a segunda, fizeram a terceira. Paulo chegou a ter alguns momentos em que a vida dele foi colocada em risco com severidade, apedrejamento, perseguição, naufrágio próximo a Malta. Aí a gente fica pensando, não, mas ele era apóstolo, foi chamado por Deus para isso. É lógico, os apóstolos, os pastores, os vocacionados, os missionários são pessoas que têm suas vidas sendo colocadas em risco. Aqueles que estão lá no leste europeu, em alguns países comunistas fechados. Algumas pessoas que estão no Oriente Médio, em alguns países da janela 1040, são esses que têm esse grau de envolvimento na igreja. Mas o que o texto diz não é isso. O texto diz é que além de Paulo e Silas, há alguns outros irmãos, eles haviam exposto, melhor dizendo, suas vidas em favor do Evangelho do Senhor Jesus. Tinha gente na igreja, que não era apóstolo, que não era pastor, tinha gente na igreja que colocava a própria vida em risco por amor à igreja de Jesus e por amor ao Evangelho. Então eu disse para você, níveis de participação. E aí quando eu penso em níveis de participação, de envolvimento, eu quero ilustrar isso para você com a culinária. Perto do almoço, é bom a gente falar em comida, não é isso? E aí eu penso, nível de participação, eu penso num prato que é típico da culinária portuguesa, brasileira, e é chamado de bife a cavalo. Para
aqueles que não sabem, se é que alguém não sabe do que se trata, é um bife, né? Obviamente bovino, carne bovina, e com um ovo estrelado por cima. Glória a Deus, aleluia! É de Deus isso, com certeza. Aleluia. E está tendo visão, o irmão está tendo visão. Isso. Vamos lá. No bife a cavalo tem 3 animais envolvidos. Um deles, obviamente, como diz o próprio nome, é o cavalo. O outro, qual é? É a galinha, porque o ovo estrelado. E o outro qual é? É o boi, o bife. Vamos agora nos imaginar numa fábula. Fábulas são histórias, como nós sabemos, são histórias onde os bichos falam, tá certo? Fábulas são histórias onde os bichos falam. Então vamos lá, vamos imaginar esses 3 personagens. A galinha chega e fala o seguinte: eu contribuo com esse negócio. Está aqui um ovo. E ela segue a vida dela normalmente, com seu esposo, o seu galo, com seus filhotinhos, os pintinhos, né? Contribuo, está aqui. Não tem muito problema não, eu contribuo, está aqui o ovo. Aí o boi fala assim: mas não basta contribuir. Tem que haver um nível maior de envolvimento nesse negócio. Porque se não houver um nível maior de envolvimento, não vai haver um prato maravilhoso. Alguém tem que pagar um preço mais alto. Eu pago o preço. Pode tirar minha vida e pegar um pedaço e fazer o bife. E aí chega o senhor cavalo, todo bacanão, e fala o seguinte: olha, não contem com a minha contribuição, muito menos com o meu comprometimento. Eu quero usufruir da fama. Ele não contribui, ele não se compromete, muito menos se compromete, e ele apenas desfruta da fama. São 3 verbos. Qual é o verbo lema da galinha? Eu contribuo. Qual é o verbo contribuir? Qual é o verbo lema do boi? Eu me comprometo. Comprometimento. E qual é o verbo lema do cavalo? Usufruir. Usufruir. Então vamos lá. Contribuir, comprometer-se e usufruir. Obviamente que todos os irmãos já deduziram o que eu quero dizer. Assim acontece na igreja do Senhor Jesus. Tem pessoas que contribuem, até contribuem, mas na medida em que a contribuição for apenas uma contribuição, eu contribuo, contanto que isso não tenha tantas implicações sobre a minha vida. Há algumas pessoas, e é verdade, um número bem mais reduzido, que se comprometem. Elas têm um nível de comprometimento, de compromisso, de aliança muito desenvolvido. E é verdade, há pessoas que só querem usufruir. Eu acho bacana, eu gosto de fazer parte da igreja, eu gosto, olha, está sendo bênção para a minha família, olha, está sendo bênção para a minha casa, está sendo maravilhoso para os meus filhos, o quanto eu acho isso muito bonito, o quanto eu me sinto bem fazendo parte de uma igreja com 119 anos de vida, o quanto é bom nós termos um ministério infantil extremamente bem preparado pela nossa ministra Débora, o quanto é bom, mas olha, esse negócio de comprometimento, não contem com isso da minha parte. E olha, eu nem contribuo, eu quero apenas usufruir. É óbvio, irmãos, que qual é a proposta bíblica para todos nós? Não é a proposta de que nós apenas usufruamos.
apesar de que muitos apenas usufruem. Mas usufruir ainda é pouco, aliás, mas contribuir, perdão. Contribuir, eu até dou contribuições. Contribuir, biblicamente falando, ainda é pouco, é pouco. O que o Senhor espera de todos nós, o que a palavra nos recomenda, o exemplo elogiado, homens que têm exposto a própria vida pelo nome do nosso Senhor Jesus. E aí eles identificaram dois desses homens, Judas e Silas. E essa é a proposta bíblica, que haja comprometimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês com muita sinceridade. Comprometimento, meus irmãos, ele não se manifesta apenas quando a própria vida está em risco. Não. Eu tenho visto pessoas muito comprometidas e que nunca tiveram, vamos lá, a vida sendo colocada em risco. Mas estão tão comprometidas com a igreja, com o ministério, com o evangelho do Senhor Jesus. Deixa eu te dar um exemplo aparentemente simples, aparentemente muito simplório, mas que para mim pessoalmente foi muito marcante. Anos atrás, eu conversava com um líder de um ministério de adoração, chamado Hagios. Hagios é uma palavra grega que significa separado ou santo. Ele era o líder daquele ministério de adoração, daquele grupo. E Deus o estava abençoando, e a gente não associa bênçãos necessariamente à prosperidade material, irmãos. Os irmãos sabem que nós não concordamos com isso. Mas Deus o estava abençoando, e ele pôde comprar um carro para sua família. Um carro novo, um carro zero. E ele, sem o menor sentido de exibicionismo, de arrogância, ele disse para mim: pastor, olha, o sonho da minha esposa e meu era de termos um carro. E ele me disse qual era o carro, estilo sedã, com isso, aquilo outro. Me disse a marca do carro, isso já tem mais de 20 anos. Esse era o nosso sonho de consumo. Queríamos muito ter esse carro. E me disse a marca do carro. Eu disse: realmente é um carro muito bonito, muito confortável. E a grana que nós conseguimos levantar dava para a gente comprar um carro. E a gente trabalha muito. Dava para a gente comprar aquele carro que era o nosso sonho de consumo. E era legítimo, pastor, que nós comprássemos aquele carro. A gente trabalha honestamente. Mas, pastor, o nosso ministério que Deus nos colocou, e através do qual Deus tem salvo e resgatado tanta gente, tanta vida, e eu vi isso, irmãos, pessoalmente. Eles ministrando louvor, eu vi pessoas se convertendo a Jesus, pessoas sendo chamadas para o ministério, vidas sendo avivadas pelo Espírito Santo através deles. Glória a Deus por isso. E ele disse: pastor, eu conversei com a minha esposa e nós abrimos mão daquele carro que era o nosso sonho de consumo. Não dá para nós termos dois carros. E nós decidimos, compramos esse carro aqui, que é mais funcional, que tem várias características muito mais adaptadas ao ministério. Ao invés de 5 assentos, 7 assentos. Ele tem um espaço maior para equipamentos, para instrumentos. E nós abrimos mão de adquirirmos o automóvel, que era o nosso sonho de consumo, para comprarmos esse automóvel, que é muito mais útil para o ministério no qual Deus nos tem usado, e através do qual centenas, e eu posso dizer hoje, meus irmãos, milhares de vidas foram salvas e têm sido transformadas pelo poder de Deus. O que você diz sobre isso, irmão? Glória a Deus. Ele não colocou, não havia risco de vida em nenhum momento na vida dele. Mas é um irmão comprometido, renunciou a um sonho de consumo, abriu mão de uma coisa que era até legítima, que ele via pessoas sendo transformadas pelo Senhor Jesus.
Meus irmãos, nós temos esse nível de participação no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Terceira e última palavra que eu quero trazer nesse sermão. Eu recomendo a você, Atos 15, verso 26. Grife isso na sua Bíblia, ou marque isso na sua Bíblia, no seu smartphone. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus. Faça disso uma meta para você, irmão. Senhor, eu quero esse nível de participação da minha vida no teu reino. Amém, igreja? Terceiro e último lugar. Vamos lá. Estamos falando de comprometimento. Estamos falando de perseverança. Foi a primeira palavra, perseverança. Perseverar. As circunstâncias se favoráveis, se negativas. As opiniões se favoráveis, se negativas. Os pareceres das pessoas se favoráveis, se negativos. Não é isso que determina. Eu vou me alegrar na esperança de que o Senhor fará maravilhas. Não é isso que vai determinar o meu comportamento. Eu vou ser paciente na tribulação. Não é isso que vai determinar na minha vida com Deus. Eu vou perseverar em oração. Aleluia, irmãos. Perseverança. Segunda palavra, nível de participação. Comprometimento. Perseverança, fala comigo, perseverança. De novo, todo mundo, perseverança. Segunda palavra, comprometimento. Fale comigo, comprometimento. Tudo isso a gente vê nesse texto. Terceira coisa que eu acho muito interessante. Por que causa? Qual foi a causa que levou Paulo e Barnabé perseverarem, se comprometerem, que levou aqueles dois outros irmãos, Judas e Silas, a se comprometerem, a ponto de colocarem a própria vida em risco? Qual foi a causa? Estamos lendo o livro de Atos. Busca pelas origens, o que é a igreja na sua essência. Nós vimos inicialmente que a grande questão que surge naquele momento, depois de perseguição, depois de tribulação, depois de ameaça de apedrejamento, depois de apedrejamento, a grande questão que surge é o peso da tradição da lei judaica versus a graça do Senhor Jesus. Era isso que estava em questão. Eu quero dizer uma coisa com muito carinho. Olhem todos para cá, porque em 5 minutos eu termino. Todos, olhem bem para cá. Eu quero dizer para vocês uma coisa com muito carinho para vocês. A causa que fez com que Paulo e Barnabé, por ela, se comprometessem, a causa que fez com que Paulo e Barnabé e os apóstolos perseverassem, não foi a tradição. A causa que os fez perseverarem e se comprometerem foram vidas sendo transformadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Diga aleluia, irmão. Vidas. O que nós lemos no capítulo 16, agora Paulo e Silas, é um retrato fiel desse negócio. Paulo e Silas, eles estão em Filipos, e aí eles sabem que tem um lugar de oração, e chegam lá, eles encontram um grupo de mulheres, e eles compartilham o Evangelho do Senhor Jesus, e aleluia, glória a Deus, se converte uma mulher chamada Lídia, comerciante de púrpura, e ela se torna o pilar da nova igreja do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Mais à frente, lá em Filipos, uma jovenzinha que era usada como escrava e com grandes possibilidades de ter sido usada não apenas como escrava, mas também como objeto sexual. Ela é usada e ela tem um espírito
espírito maligno de adivinhação. E Paulo repreende aquele espírito maligno daquela jovenzinha, e ela se torna mais uma serva do Senhor Jesus. Diga aleluia, irmão. Gente sendo transformada. Aí mais à frente, eles no cárcere, como consequência daquilo, a vida do carcereiro, de toda a sua família é transformada. E acontece uma grande alegria, porque a casa do carcereiro é transformada por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Percebem, gente? Possessos por Satanás sendo libertos, famílias sendo restauradas, escravos de Satanás sendo transformados. Então Paulo está dizendo: por esta causa eu dou a minha vida. Por esta causa. Qual foi a causa que fez Jesus se envolver e dar a sua própria vida? Qual foi a causa? Ele sai de Nazaré, a cidade onde ele foi criado, por isso era conhecido como Jesus de Nazaré, e ele vai para Cafarnaum. Em Cafarnaum, um possesso, tripudiado por demônios. Jesus liberta e aquele homem tem sua vida transformada. Glória a Deus. E aí Jesus vai à casa de Pedro, a família estava triste. Uma mulher, a sogra de Pedro, quase morrendo, ela é restaurada. A casa de Pedro, mais uma vez, a família sendo transformada pelo poder que há no nome de Jesus, amém, irmãos? E aí Jesus chega numa outra casa, um paralítico, e Jesus cura aquele homem, e Jesus diz: é chegado o reino de Deus. Vidas estão sendo transformadas pelo poder. Irmão, olha para cá, por favor. Eu me sinto muito feliz participando desta igreja que tem 119 anos. Que festa linda foi o final de semana passado, amém, irmãos? Coisa abençoada. Mas eu vou falar isso para você com muito carinho de novo. Com muito carinho. E eu vejo alguns cabelos brancos aqui maravilhosos. Primeiro domingo desse mês de julho, nós aplaudimos esses irmãos, membros anciãos da igreja. Membros, muitos deles há 50, 60, 70 anos perseverantes nessa igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas meus irmãos, qual foi a causa com a qual Jesus de Nazaré, Paulo, Barnabé, Silas e os apóstolos, qual foi a causa com a qual eles se comprometeram, o que os mobilizou, o que os fez estarem apaixonados, o que fez com que eles perseverassem a todo custo? O quê? Não foi a tradição da religião. Foram vidas sendo transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu quero dizer para vocês, irmãos, eu estou aqui, eu fui criado no Evangelho, fui criado na igreja. Irmão, poxa, naquele tempo que foi bom, porque era assim, porque era assado. Sim, é até legítimo que eu sinta essa saudade, é natural, eu sou humano. Mas é importante que eu saiba. Pode esperar um pouquinho, Vivi, pode esperar um pouquinho, já vou. É importante que eu saiba. Viveira, querido pastor, espera só um pouquinho. Quero encerrar com esse foco dos irmãos aqui. Mas é importante que eu saiba, eu sou apaixonado pelas coisas. Só um minutinho, querido Videira. Pode esperar um pouquinho, meu querido. Eu sou apaixonado pelas coisas, pela história. Mas não foi tais coisas, ou não foram tais coisas que mobilizaram o Senhor Jesus.
não foram tais coisas que mobilizaram Paulo, não foram tais coisas que mobilizaram Barnabé, não foi por tais coisas que eles perseveraram. Eles perseveraram crendo. Vidas serão transformadas e libertas pelo poder que é no nome de Jesus. É isso. Temos que pensar nisso, meus irmãos, para que nós não estejamos muito comprometidos com as coisas que não foram as coisas com as quais Jesus esteve comprometido. Está entendendo, irmão? Estou muito preocupado, muito comprometido com coisas que não eram as coisas que Paulo se comprometeu com elas. Aí eu fico pensando, irmãos, algumas pessoas têm estado assim, até extasiadas com coisas que têm acontecido aqui nesta igreja. O pastor Gilson Breder, nosso pregador no domingo passado, eu o encontrei na Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. E ele disse: Paulo, eu tenho que dizer para você, não é comum o que está acontecendo na sua igreja. Irmãos, no domingo passado, uma menininha de 5 anos de idade veio aqui à frente puxando a mão do papai. E ela dizendo: eu quero ir lá na frente, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Há 3 domingos, no final do culto à noite, pessoas aqui na frente chorando, um casal, em lágrimas. Pastor, a gente precisa da ajuda. Nós moramos aqui no centro, somos marido e mulher. E nós precisamos ser arrancados do lodo onde nós vivemos. Pastor, nós somos atores profissionais de filmes pornográficos e só o Evangelho de Jesus para nos tirar vivos. Estavam aqui chorando. No domingo passado à noite, nós presenciamos um coro de 15, 16, não sei quantas mulheres, me perdoem a indiscrição, quase todas ex-prostitutas que estão agora adorando Jesus. Esta igreja tem na sua história recente 2 divórcios desfeitos. Não são 2 casamentos desfeitos, são 2 divórcios desfeitos. Marido e mulher divorciados que se casaram novamente aqui diante desta igreja, restaurados pelo Senhor Jesus. Irmãos, tenham certeza absoluta. Se Paulo e Barnabé estivessem aqui hoje, eles diriam: por essas coisas nós vamos nos comprometer, vamos dar nossa vida. Essas coisas é que nos apaixonam. Se eles estivessem entre nós aqui hoje, eles diriam: por essas coisas nós vamos perseverar, custe o que custar, nós vamos perseverar. Se Jesus de Nazaré estivesse entre nós hoje fisicamente, o Senhor Jesus está aqui entre nós essa manhã. Amém, irmãos? Você tem certeza disso? Cristo está entre nós, irmão? Amém. Se Cristo estivesse entre nós hoje, Ele diria: são essas coisas que eu espero que sejam aquelas que mobilizem vocês. Que história linda nós temos, irmãos. Que história linda, maravilhosa. Mas se a sua paixão pela história da igreja é maior do que a paixão por vidas, você não está em sintonia com Jesus de Nazaré. Que tradição bonita. Mas se a sua visão acerca do valor da tradição se superpõe aqui no seu coração, no seu íntimo, na sua mente, a paixão por vidas, ver gente sendo transformada,
Então você está muito distante da visão do reino de Deus, do Senhor Jesus. Muito distante. Que nós sejamos igreja identificada com a visão de Paulo, de Barnabé, de Atos dos Apóstolos. Que nós sejamos igreja que não tem apenas o nome Igreja de Jesus Cristo, que nós sejamos igreja identificada com a visão do Senhor Jesus. Fique de pé, irmão, não saia, me dê mais 5 minutos. Mais 5 minutos, fica de pé. Feche os seus olhos, vamos orar. Todos nós. O que é que te mobiliza, irmão? Pergunte-se a si mesmo. Quais são as causas preponderantes, dominantes no seu coração que te preocupam? Então feche os seus olhos e diga: eu quero, Espírito de Deus, ser trabalhado pelo Senhor, a ponto de me comprometer, não apenas contribuir, mas me comprometer com o teu reino, com a tua igreja. Vidas sendo edificadas e transformadas pelo Senhor.